Breaking Bad é o caminho. O filme de Breaking Bad chega 6 anos depois do fim da série, cercado de desconfiança por ser um potencial caça-níquel de streaming, mas El Camino está plenamente em sintonia com o espírito que Vince Gilligan criou no seriado e também se encaixa bem no arco de Jesse Pinkman, agora promovido a protagonista solo. A Aaron Paul volta ao papel, num longa com meia dúzia de easter eggs e algumas participações bem especiais, tanto em flashbacks quanto no presente. A trama começa imediatamente depois da escapada de Jesse. Há um vídeo de resumo antes, mas recomenda-se rever os 2 últimos episódios de Breaking Bad, e se desenrola por não mais que alguns dias. Gilligan, roteirista e diretor de El Camino, escolhe a concisão como régua, não só por conta desse período estreito de tempo, mas também para refazer o universo temático do Novo México da série em 2 horas de longa-metragem. Essa concisão é o ponto forte do filme. Está na trama simples e direta, nos diálogos econômicos, no tom do humor, e está na escolha muito pontual de personagens. Jesse sempre foi o contrapeso moral à ruína de Walter White, e essa responsabilidade, assumida depois da morte trágica de Jane na 3ª temporada, é o martírio que o personagem carrega consigo. O filme não lidaria com outro tema, portanto, senão o acerto de contas com esse peso. Gilligan dribla a armadilha de fazer uma história de sofrência e, ao reacender a morbidez crônica de Breaking Bad, consegue verdadeiramente dar um estatuto de protagonista a Jesse. Ele é o último inocente no mundo da insensibilidade, onde cada monte de areia no deserto talvez seja uma nova cova clandestina, e é esse caráter quixotesco que torna tão fácil a empatia por Jesse. Ele terminou o ensino fundamental, mas continua sendo muito pouco inteligente diante dos golpes que a vida lhe dá. É como se assistíssemos a uma das comédias policiais dos irmãos Coen, cheias de azares, tipos ingênuos e acasos cruzados, mas sem os floreios de uma narrativa de cinema. O máximo de estilização a que Gilligan se permite são os tímidos lapses que já foram vistos em Breaking Bad. Trata-se, portanto, de mais uma questão de consistência narrativa. Antes de mais nada, El Camino também não tem mesmo o fatalismo abissal dos Coen, e apesar dos maiores horrores sofridos ou testemunhados por Jesse, Gilligan é muito sensível na hora de escolher o que é tratado como drama e o que é tratado como comédia nos momentos de sadismo. Ele personifica a esperança. É curioso pensar hoje em retrospecto que Gilligan concebeu Jesse originalmente para aparecer apenas na 1ª temporada. Breaking Bad não seria possível sem essa esperança. El Camino toma a decisão muito sábia de problematizar a autopiedade de Jesse sem demorar muito, e o resultado é um arco de redenção compacto e muito efetivo que se desenrola nas sutilezas, como quando ele apenas assiste ao desembarque das prostitutas sem esboçar reação. Mais um bom momento de personagens novos que dão forma a esse mundo distorcido de Albuquerque e região. No mais, o filme é bem esperto na hora de combinar esse arco dramático com situações de escalada de humor que revelam a ingenuidade do suposto malandro. Primeiro o engano com os policiais, depois a cena da loja, depois a confissão de ingenuidade para os pais. O ponto de virada é muito claro. O auge da problematização da autopiedade não seria outro senão o momento em que Jesse escuta alguém dizer, finalmente, que se ele quer piedade procure a polícia. A entrega é seca e direta, bem no estilo do ator Robert Forster, como se ele estivesse dizendo na cara de Jesse a maior das obviedades. Gilligan enquadra os 2 atores diante de uma porta na contraluz. Tudo que define Jesse naquele momento é o halo de luz, e transformado em silhueta e sombra talvez o personagem possa finalmente despertar para a consciência de si e partir para o proverbial novo recomeço. El Camino fecha a história de Breaking Bad numa nota que não tem nada a ver com o arco de Walter White, porque o protagonista da série era justamente isso. O protagonista da série, pela sua capacidade de transformar e moldar o mundo ao redor à sua semelhança. Jesse é o seu oposto complementar, o eterno peão, maleável a toda porrada, mas sua jornada de resiliência em meio ao absurdo finalmente tem um desfecho que o personagem merecia. O descanso no espaço horizontalizado sem fim, como o deserto do Novo México, também aberto a todo tipo de imprevisto, mas sem o fator visível da crueldade humana para desequilibrar a fatura.